da autora Rumiko Takahashi, publicada de 1996 a 2008 no Japão, e com o anime tendo surgido nos anos 2000, Inuyasha continua sendo um sucesso até os dias de hoje. Fala jovens, sejam muito bem-vindos de volta ao Pipoca Plus, e ao início do quadro versão estendida, em que eu, o Fábio, ou quem mais for, né, vai fazer vídeo solo falando de algo que gosta, o que acha necessário, né? E eu resolvi iniciar com esse de Inuyasha, que eu gosto bastante. É um anime que eu vi lá em 2000 bolinha, lá na época da Globo. Depois eu reassisti, agora tô reassistindo de novo. Então é um anime que eu gosto bastante e que ainda faz bastante sucesso. Então eu resolvi falar um pouquinho dele. Eu sou o Vitor e você pode me chamar de Tanuki também. Eu acho que eu não mencionei isso nos vídeos anteriores, mas esse é o meu apelido. Então, se preferir, pode me chamar de Tanuki. A história de Inuyasha começa num vilarejo da era feudal japonesa, conhecido como o período Sengoku. Eu acho que eu falei certo. Ele está sendo atacado e o nosso protagonista Inuyasha, ele rouba algo que mais tarde descobrimos ser a chamada Joia de Quatro Almas. A sacerdotisa da vila e guardiã da joia então atira uma flecha e sela ali o Inuyasha em uma árvore. Só que ela tá muito ferida. E antes que ela morresse, ela pediu pra a irmãzinha mais nova dela, Kaede, pra cremar o corpo dela junto com a Joia de Quatro Almas. Pra livrar o mundo daquilo que era objeto de cobiça, de ganância de muitos yokais e mesmo humanos, né? Então, pra livrar o mundo assim do que pode ser chamado de maldição, ela pede para queimar a Joia de Quatro Almas junto com o corpo dela. A história segue então para os dias atuais em Tóquio, uma garota de 15 anos chamada Kagome Higurashi, ou Agome Higurashi, como ficou em português, né? Teve que ter essa adaptação de nome, que às vezes é necessária. Isso me lembra muitas adaptações que fizeram com Star Wars, por exemplo. Em que mudaram lá Conde do Ku para Conde do Cão, Mestre Sifudias para Mestre Zaifuvias, né? A gente entende que às vezes é necessário, né? É um pouquinho necessário. Então a Agome vive em um santuário shintoísta com a sua mãe, o seu avô e seu irmãozinho mais novo, o Sota. Quando ela vai procurar o seu gatinho Buyo, que é muito adorável por sinal, gordinho, lá no poço em sua casa, que é numa área mais isolada, o yokai Centopeia a puxa para dentro do poço. O poço inclusive se chama Poço Come Ossos, e ele a leva consigo. Essa yokai Centopeia leva a Agome com ela. Ela vai reaparecer então lá no período Sengoku no Japão. A Agome acaba sendo atacada novamente pela yokai Centopeia e no desespero ela acaba ali, para se salvar, né, ela acaba libertando o Inuyasha, né? Que eu não tinha mencionado ainda, mas o Inuyasha ele é um meio yokai. E ele estava ainda ali selado pela flecha da Kikyo, ainda naquela árvore. E nisso já se passaram 50 anos. Então, nesse desespero para fugir da yokai Centopeia, a Agome acaba libertando o Inuyasha. E embora salve a Agome facilmente da yokai Centopeia, o Inuyasha derrota ela bem fácil, ele se mostra um problema um pouquinho maior, né? Ele também quer a Joia de Quatro Almas para ele, né? Então ela se livrou ali da yokai Centopeia, mas aí tem ali o Inuyasha que quer a joia para ele. Então será que foi uma decisão meio acertada? E ao que parece, a Agome ela é a reencarnação da Kikyo. Por isso que ela traz a joia ali com ela. Inclusive a joia estava dentro do corpo dela. Então, e por isso ela tem poderes espirituais tão fortes. Depois de um novo ataque de um outro yokai, a joia acaba sendo quebrada em vários fragmentos que se dispersam lá por todo o Japão, né? Todos os mini fragmentos. Cada fragmento é capaz de garantir um grande poder ali para os yokais e mesmo para humanos, né? Então isso desperta, coisa que a Kikyo lá já temia, né? Que desperta a ganância e a sede de poder, tanto de humanos quanto de yokai. Então ali o Inuyasha e a Agome, eles fazem uma aliança ali, porque o Inuyasha quer a joia para ele
E a Agome é a única que consegue ver os fragmentos da joia, justamente por ela ter esse grande poder espiritual e ser a reencarnação da própria Kikyo. A ambientação do anime é uma coisa muito, muito interessante. A autora soube muito bem trabalhar isso, escolheu perfeitamente a época que resolveu colocar ali. Porque esse período Sengoku do Japão, Sengoku, ele é formado por várias guerras civis, são época de guerras civis. Então, assim, não é o foco do anime, mas ao mesmo tempo é interessante ver isso como segundo plano, porque você vê ali o desespero de aquelas aldeias pequenas em que os homens normalmente são chamados para guerra, são chamados para batalha. Então tem ali às vezes famílias que não se veem mais, mães que não veem filhos, e isso acaba também criando muitos yokais, né? Porque os yokais podem ser, sim, formados, por exemplo, por uma mãe que nunca mais vê o filho, então ela fica com aquele sentimento, ela acaba se tornando um yokai, ou depois que morre, ou mesmo objetos, né? Uma coisa muito interessante do folclore ali japonês. Então, assim, o foco do anime não é as guerras civis, mas ter isso em segundo plano é muito interessante de ver. Uma coisa que complementa muito bem essa ambientação, que eu achei, pelo menos eu achei fantástico, é também a trilha sonora. A trilha sonora de Inuyasha é muito boa. Ela dá um clima assim meio nostálgico, meio sad, mas ela ao mesmo tempo é fantástica. Músicas como Futari no Komoshi, o tema da Kikyo, nossa, é fantástico. Você sente o peso na música. Apesar de ser meio que um vilão assim de começo, né? O Inuyasha, ele tem um bom coração. Ele só não gosta de demonstrar. Ele quer ser sempre o mauzão ali e tal, da história, mas de não se importar com as pessoas, de só querer saber dos objetivos dele, querer se tornar um yokai completo, deixar de ser um meio yokai, que pra ele é uma vergonha ele ser um meio yokai, né? Então, depois é explicado o motivo disso, por que ele quer se tornar um yokai completo. Então, assim, ele tem um bom coração, tanto que conforme a história vai passando, ele, sempre que ele pode, ele ajuda as pessoas, ajuda os humanos, não fere os humanos em caso de, mesmo de serem bandidos e tal. Então ele tem um bom coração, sim, ele só não gosta de demonstrar. Tanto que ele reclama sempre de ter que ajudar pessoas e tal, mas acaba indo ajudar, né? E ele e a Agome, eles desenvolvem um vínculo bem grande, porque assim, de início ele diz que não gosta dela ali por ela ser a reencarnação da Kikyo e se parecer muito com ela. Ele não gostava de olhar pra Agome, né? Pra ela justamente se parecer com a Kikyo, mas depois eles vão desenvolvendo um vínculo bem grande um com o outro. E no Inuyasha ele teve ao todo 167 episódios. Ele foi exibido ali de 2000 a 2004, quando, se eu não me engano, ele alcançou o mangá. Então ele foi paralisado e nunca teve um final, né? Inclusive durante muitos anos ficou se perguntando: Inuyasha vai voltar? Será que vai ter um final pro anime? Como é que vai ficar isso? E demorou um bom tempo para o anime voltar pro último arco. Inclusive coisa parecida aconteceu com Bleach, né? Bleach vai voltar agora pro último arco, mas ficou um bom tempo com os fãs perguntando: nossa, será que vai voltar? Será que não vai voltar? E Inuyasha retornou em 2009 no chamado Inuyasha The Final Act, que seria o ato final, né? Então, para os episódios ali, foram 24 episódios, se eu não me engano. 24 ou 26, por aí. Que encerrou ali a história de Inuyasha, né? O que não tinham colocado ali do final do mangá e tal. Então foi ali em 2009 só que o anime teve uma conclusão. Inuyasha também teve 4 filmes, né? Como o anime tem alguns filmes, né? Ele foi filme e anime mesmo, não live action, né?
Eles foram lançados em 2001, 2002, 2003 e 2004, um em cada ano. Uma curiosidade, em maio de 2020, ano passado no caso, né, foi anunciada uma sequência pro anime chamada Hanyo no Yashahime. É um spin-off sequência direto de Inuyasha. Ele está atualmente na sua segunda temporada no Japão. Eu não vou falar mais muito sobre, porque se eu falar sobre o Hanyo no Yashahime, pode dar um spoiler de Inuyasha. Falando um pouquinho da dublagem brasileira, como um grande fã de dublagem, eu não poderia não citar ela, né? Porque eu assisti primeiro dublado, episódios aleatórios lá na Globo, aí depois assisti legendado e agora eu tô assistindo dublado novamente, né? Então, assim, um trabalho fantástico, como sempre, da nossa dublagem, com alguns deslizes comuns para dublagem de animes da época, mas no geral um trabalho fantástico ali do Mauro Eduardo Lima como Inuyasha, da Letícia Quinto, a eterna Saori Kido de Cavaleiros do Zodíaco ali como Akagome, Fábio Lucindo, Fátima Noia, Silvio Giraldi, profissionais fantásticos ali dublando esse anime. Então, assim, ficou um trabalho muito bom. Eu queria deixar registrado também o grande trabalho da Helena Samara, a eterna voz da Dona Clotilde, ou Bruxa do 71. Como disse? A grande Helena Samara ali dublou a vovó Kaede, ou velhota Kaede, em Inuyasha, e infelizmente ela nos deixou em 2007, aos 74 anos, né? Então tá ali sua voz eternizada também, e Inuyasha é um trabalho fantástico como sempre. Inuyasha foi e continua sendo um anime de grande sucesso, tanto que tá aí o spin-off para comprovar. Então quem não conhece ou quem nunca assistiu, dá uma conferida, talvez você vai gostar bastante, assim como eu acho um anime sensacional. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, já curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, por favor, se inscrevam que ajuda a gente bastante. Deixe seu comentário, feedback sempre ajuda. Nos siga lá no Twitter, de repente mais pra frente eu faço um vídeo sobre Hanyo no Yashahime, mas de Inuyasha é isso, pessoal. Então vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo.